estudar aqui em Leiria, aqui em Portugal, pelo Enem. Eu vou explicar para vocês um pouquinho da minha situação quando eu vim aqui. Então, a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é: fiquem atentos ao calendário da universidade. Então, se você está pesquisando já por curso, já sabe o que fazer, fica atenta no calendário. É sempre bom você se candidatar na primeira fase. Por que é bom você se candidatar na primeira fase? Porque você tem um tempo maior para solicitar o visto, receber a carta de aceitação da universidade, tudo isso para você chegar aqui em setembro, que é quando inicia o ano letivo aqui na Europa, seria em setembro, um pouquinho diferente do Brasil, então você tem que ficar atento em relação às datas. Então aqui em Leiria, eu me candidatei para o IPL, Instituto Politécnico de Leiria, para Engenharia Civil, pelo Enem. E então eu entrei no site, eu vou até mostrar para vocês a página no site depois, nesse vídeo também, para apresentar um pouquinho do site para vocês do Politécnico de Leiria. E eu posso dizer que eu consegui entrar pelo Enem, e pra mim já era, tipo assim, ou eu entrava ou eu não entrava pelo Enem, porque eles aceitam o Enem de 5 anos atrás. Não sei se mudou atualmente, eu não cheguei a verificar no site, mas pode ser que tenha mudado essa data. Então, é bom você verificar se eles não mudaram a questão dos 5 anos. Então, se você fez Enem nos últimos 5 anos, você pode pegar a sua nota e usar para ingressar aqui numa universidade de Portugal, no caso, no Politécnico de Leiria. Você também tem que ter o seu diploma do ensino médio. Então, você tem que ter isso. Ele serve como, para nós brasileiros, ele serve como um comprovante de que a gente sabe a língua portuguesa, obviamente. Então, para o meu curso de Engenharia Civil, o que eu utilizei de nota, da parte da nota do Enem, foi que tem uma ponderação no site. Então, vou gravar a tela também sobre isso, mostrando para vocês de como eu descobri, para saber que nota eu conseguiria para poder aplicar para Engenharia Civil. Então, no caso, para mim, na época, no site para Engenharia Civil, estava dando que seria 50% da nota da redação. Então, até me surpreendeu, porque eu acharia que seria mais um pouquinho menor essa questão da porcentagem da redação. E matemáticas e suas tecnologias, 50%. Então, era redação que seria contabilizado e a parte de matemática. Para engenharia civil, para outros cursos eu não sei se tem que fazer uma pesquisa no próprio site do IPL. O que você faz para você saber a nota que você vai ter para tentar ingressar na universidade? Então, eles colocam aqui uma escala de 0 a 20 valores para você descobrir qual vai ser a sua nota, né, de 0 a 20 valores. Não é igual no Brasil, que era de 0 a 10. Então, o que eu fiz? Como era 50% da redação e 50% de matemática, eu fiz 0,5 vezes a minha nota de redação e 0,5 vezes a minha nota de matemática, dividido por 50. E isso vai me dar numa escala de 0 a 20, quanto que eu teria para entrar na universidade do IPL. Então, gente, a minha nota, no caso, depois que eu fiz todas essas continhas, ficou 13,5 mais ou menos. Então, eu fiquei com esse valor, até achei baixo, mas assim, engenharia civil até tinha acho que 20 vagas, se eu não me engano, na primeira fase, ou 10. E foi super fácil de entrar. Até quando eu cheguei, depois uma portuguesa falou pra mim que engenharia civil ninguém tava querendo fazer, nem tinha gente pra fazer. E realmente na minha sala tinha mais estrangeiros do que os próprios portugueses. E aí a fase de candidatura na época que eu fiz foi de 20 de janeiro a 15 de abril, a primeira fase. Deixa eu só confirmar aqui no site deles. Então aí você tá vendo a tela dele, a tela que eu tô vendo aqui. Então você vai pegar e vai colocar aqui, ó, no site do IPL, realmente. Estou na página de estudante internacional. Eu já tô na página, mas posso voltar aqui para vocês darem uma olhada. Aí você vai clicar aqui, ó, estudante internacional, licenciatura, candidaturas abertas para 2021/22. Aí tem aqui a primeira fase, ó, licenciaturas. Você clica
e vai abrir a página de licenciaturas. E aqui embaixo vai ter o período de candidaturas. Então, você pode pesquisar por isso, pelo site mesmo, mas esse aqui é do IPL, então aqui ó, já é um pouquinho diferente o dia de quando eu me candidatei. Então, dia 22 de janeiro a 15 de abril de 2021 vai ser a primeira fase, aí depois a segunda fase de 7 de maio a 30 de junho. Por que se candidatar na primeira fase é melhor, na minha opinião? Porque você se candidata na segunda fase, para você chegar em setembro, você tem que tirar o visto de junho a setembro. Eu acho que é um pouco arriscado, mas se no caso não der para tirar na primeira fase, pode fazer na segunda e se não tem problema, acho que você chegar um pouco atrasado também. Aconteceu isso comigo e comigo não teve problema nenhum. E aqui tem, se você verificar, tem o período de realização de provas, publicação do resultado. Ficar assim, se você quer vir para o IPL ou para qualquer instituição, fica ligado no site deles, tá? Sempre tem aqui, ó, o período de matrícula e etc. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês do site do período de candidatura, para ficar atento a isso. Para fazer a candidatura. Então, aqui no site também você encontra documentos a apresentar na candidatura. Na minha época, eu coloquei em PDF a foto da minha CNH como meu comprovante de documentação. Coloquei o RG, o título de eleitor. Coloquei, é que eu tinha um PDF já e ele era completamente já completo, sabe? Então tinha tudo, tinha meu CNH, RG, título, tinha tudo, mas aqui no caso ele fala cópia do documento de identificação civil válido emitido pelas autoridades do país de origem. Então acredito eu que pode ser ou o passaporte ou o seu RG, não tem problema nenhum. Comprovante diploma do ensino secundário português ou habilitação legalmente equivalente. Nesse caso, seria o nosso diploma do ensino médio. Então, isso eu também coloquei, que eu tenho aqui anotado na minha agenda. E também eles pedem para você um diploma para você comprovar que você sabe a língua portuguesa. Mesmo a gente sendo brasileiro, a gente tem que colocar nessa opção quando você se inscreve. Então, nesse documento eu coloquei o mesmo documento da parte de cima do certificado do ensino médio, porque já quer dizer que você sabe a língua portuguesa. E a cópia do documento comprovativo das classificações obtidas. Então, seria, na verdade, do Enem. No caso, como eu tô falando do Enem, seria aquela página do Enem. O que eu fiz? Eu tirei print não lembro se eu tirei print ou se eu salvei em PDF, se tem a opção de salvar em PDF. Mas, se não, você tira print também envia essa parte da tela do Enem e para você mostrar para eles a sua nota do Enem, né? E aí, nesse processo, para se inscrever, eles falam candidatura, eu paguei 50 euros. Então, foi isso que eu gastei de início quando eu decidi fazer a matrícula. Depois, o que eu tive que pagar? Eu paguei 500 euros quando você recebe o e-mail de que você se inscreveu, deu tudo certo, e aí você recebe que você foi admitido pela universidade, no meu caso, IPL, eu tive que pagar 500 euros para eles me mandarem a carta de aceitação. Então, paguei os 500 euros, esse 500 euros seria de matrícula, você não consegue esse valor de volta, então pagou ele, já pagou, eu acredito que até hoje eles colocam como não reembolsável. Depois eu tive que pagar, tinha a opção de pagar esses 500 euros para eles enviarem a carta, então eles me enviaram, e depois pagar 40% do valor da propina. Só que seria um valor muito alto. Hoje no site, pelo que eu vi, acho que eu até abri aqui, deixa eu ver. Ó, aqui no site dele, se vocês verificarem, hoje tá 500 euros de taxa de matrícula ainda, mas agora eles mudaram para 20% da anuidade, que seria da sua propina anual. Então, no caso, o meu tava 40%, eu acho um valor super alto. E eu peguei a informação com uma outra pessoa quando eu vim, um estudante que já tava aqui. Ele falou: olha, eu não paguei, eu cheguei aqui e fiz um acordo para pagar, né, obviamente, mas eu não paguei já junto com os 500 euros. Então, se você quer economizar um pouquinho aí antes de vir para cá, então deixa para pagar esse valor quando você chegar aqui, você pode fazer um acordo também.
Essa é uma dica muito boa, porque eu peguei com ele, eu não sabia, e muita gente não sabe, e fica assim achando que você tem que desembolsar um valor tão alto, e às vezes existe, mas não, sempre tem alguma alternativa. Aí aqui na página do IPL tem a parte de licenciaturas para estudantes internacionais. Aqui você consegue encontrar lá embaixo. Inclusive tem aqui para você escolher, para você ver as vagas que tem disponível. Olha, engenharia civil para esse ano que eles estão abertos tem 15 vagas. Então aqui no final da página tem a parte de matrículas e propinas. E aí no caso você pode verificar para obtenção de visto os documentos que você vai precisar, né? Tem a parte aqui, ó, visto antes de partir. Então, no caso, documentos necessários. Requerimento em modelo próprio, aí seria da própria. No caso, o meu foi a VSF? VSF, se eu não me engano, da entrada, não foi diretamente no consulado lá. É uma agência, eu acho, que faz o visto, eu acho que ainda é. E aí, documentos necessários, requerimento em modelo próprio, documento de viagem válido, que seria o passaporte, foto 3x4, certificado de registro criminal, atestado médico ou seguro-saúde, que seria o PB4, comprovativo das condições de alojamento em Portugal, comprovativo da existência de meios de subsistência e comprovativo de matrícula, que seria a carta de aceitação. Então, a partir do momento que você recebeu a carta de aceitação, você já pode dar entrada no visto. Obviamente, você tem que ter o passaporte e mais todos os comprovantes aí, principalmente a carta de aceitação do IPL. E no caso, o que pediram pra mim lá no dia do visto, que eu lembro, foi o meu passaporte, a foto 3x4, 3 fotos eu levei também, certificado de registro criminal, eu também fiz, apostilei, mas no caso, eles nem usaram. No meu caso, ela nem pegou e estava apostilado. O PB4, eu lembro que eu apostilei também, mas pegou, né? Não, o PB4 eu tenho aí. O PB4, que eu lembro, eu acho que ela nem ficou com o original. Ela simplesmente, acho que... Ou ela... Eu não lembro se no dia que eu fui fazer o visto, eu acho que ela digitalizou, não lembro muito bem. O alojamento também... eu coloquei porque eu ia ficar na casa de uma pessoa já conhecida aqui em Portugal. Então eu coloquei a declaração dessa pessoa dizendo que eu ia ficar na casa dela, blá 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 blá. O comprovante de subsistência, eu utilizei o imposto de renda da minha mãe e do meu pai. E eu lembro que ela também ficou com isso. Não, acho que não era original, se eu não me engano. Mas eu levei o original e cópia, porque eu não sabia como ia ser. E a carta de aceitação. Então foram esses. Eu até achei que ela ia pedir mais coisas, mas ela não pediu muita coisa, seria só isso. E o que mais? Agora eu vou falar um pouquinho do valor dos gastos que eu tive para ser estudante, né? Tanto do processo da própria universidade, quanto os gastos indiretos que eu tive, que eu não paguei diretamente à universidade. Então foram 50 euros para fazer a inscrição, 500 euros para fazer a matrícula, quando eu recebi a carta de aceitação, mais 40%, que seria no caso, na minha época, mas como eu falei para vocês, eu não paguei, deixei para aceitar aqui. Na VSE, que é onde eu tirei o visto, em São Paulo, eu paguei 700 reais, né? Eu paguei mais ou menos 90 euros. Então, mais ou menos 700 reais, tudo, porque eu coloquei até um seguro lá. Acho que nem era necessário, mas eu coloquei, porque eu tava com medo. Também coloquei eles cobram taxas pra entregar em casa e etc. E de apostilamento eu gastei de documentação bastante coisa, porque eu tive que apostilar o meu histórico escolar do ensino médio, mais o histórico das 2 universidades que eu já tinha feito no Brasil, porque eu tive transferência de uma para outra. Então eu tinha que pegar o histórico e o plano de disciplina de cada universidade, apostilar tudo isso. E eu mandei apostilar, na verdade, em Santa Catarina. Lá o sem conhecimento lá? Mas apostilamento? Então, na parte de apostilamento, eu apostilei em Santa Catarina, porque em São Paulo ficava cada apostilamento R$107,10. E eu tinha que apostilar muita coisa por causa desses históricos aí das minhas universidades e o plano de disciplina de cada uma.
Então, eu apostilei em Santa Catarina, que ficava R$ 39,80 cada. E de apostilamento eu gastei mais ou menos uns R$ 300 ou 400, se eu não me engano. E custos que eu tive foram 50 euros em real, tá? 50 euros em real e em euro também. 50 euros da universidade eu tive, que dava mais ou menos na época R$ 310. 500 euros da matrícula, que dava mais ou menos 3.105. Os 40%, mas eu não efetuei o pagamento, mas se eu tivesse que pagar 40 ou 20% já seria mais aí uns 4.000, mas eu não paguei na época. E outra coisa, um detalhe, que todos esses valores em euros que foram debitados foram de cartão de crédito e você paga IOF também no seu cartão de crédito. Do visto eu gastei mais ou menos R$ 700, e de apostilamento eu gastei mais ou menos uns R$ 300 ou 400, se eu não me engano. Mas fiz em Santa Catarina e lá tem a opção de você... Tô lá em Santa Catarina, como é o mais barato, mas tem acho que outros estados que são mais baratos. Você pode enviar também por correio, eles recebem e depois te enviam por correio também. Então tem essa opção, se você for de São Paulo, não quiser gastar e tiver que apostilar muito documento, você pode ter essa opção de enviar para Santa Catarina, que é muito mais barato, tipo assim, eu acho que de R$ 39,80 para R$ 107,10 é muito caro e hoje nem sei se teve atualização desse valor. Basicamente, no início foram 310 mais 3.105 mais 800 ou 700 do visto mais 300. Mais ou menos 4.500, 4.600 por aí de documentação para ingressar numa universidade portuguesa. Então, de documentação e valores gastos com a universidade foi mais ou menos isso. Então, se você decide ou quer ingressar numa universidade portuguesa, é isso que você vai gastar. Então, esteja preparado para fazer o pagamento desse valor. E a dica valiosa nesse vídeo é: você não precisa pagar a parte da porcentagem da propina, gente. Não precisa. Depois, quando você chegar aqui, você paga, porque você já vai ter a carta de aceitação pagando a matrícula. Então, fica atento a isso. É um valor que talvez você pode economizar no momento e depois você pode pagar aqui mesmo quando você chegar no Brasil. Tá bom? Minha dica de hoje é essa. Finalizando esse vídeo, um beijão pra vocês.